Não é raro encontrar questões de crase na prova de língua portuguesa do exame de seleção do IFRN. Nesse vídeo, você verá que não há mistério no assunto e vai aprender como acertar esse tipo de questão na prova. Fique aqui e verá. Vamos juntos? Salve, gente! Você está no canal Prep. Aqui nós só tratamos de exame de seleção do Instituto Federal do Rio Grande do Norte. Se vai concorrer a uma das vagas do IFRN, está no lugar certo. É sempre bom lembrar que os assuntos aqui abordados têm como foco as provas de português e redação do IFRN. Portanto, evitaremos falar de particularidades ou exceções. Aqui, nós vamos direto ao que interessa. Crase é a junção da preposição a com o artigo a mais a. Como regra geral, só se usa o acento grave indicativo de crase antes de palavras femininas e com o pronome demonstrativo aquele e suas variações: aquela, aquilo, aqueles, aquelas, e sempre que houver um verbo ou nome que peça a preposição a. Em alguns casos, a palavra feminina está subentendida. Nesse caso, a regra se mantém. O acento grave na língua portuguesa apenas indica a presença da crase. Então, o que é importante saber sobre a crase? Apresentamos aqui as ideias que mais interessam a você, candidato ao IFRN. A regra mais conhecida diz que a crase ocorre, salvo raras exceções, antes de palavra feminina. Este é o primeiro e mais importante critério no uso correto da crase. Caso fique em dúvida sobre quando utilizar o acento grave, substitua a palavra feminina por uma masculina de mesmo valor. Se o a virar ao, ele vai receber o acento grave. A família foi a confraternização de final de ano. Temos aqui uma palavra feminina, confraternização, e o encontro de a mais a. Este primeiro a é a preposição e o segundo é o artigo definido no feminino. Agora, substituindo a palavra feminina confraternização pela palavra masculina encontro. A família foi ao encontro de final de ano. Observe agora que nós temos ao, encontro de a mais o, sendo a preposição e o artigo definido masculino, porque está diante de um substantivo masculino. Perceba que quando você substitui por uma palavra masculina, logo o a, com o acento indicativo da crase, se transforma em ao. Quando isso acontece, é sinal de crase. Convém relembrar que o artigo sempre estará próximo ao substantivo. Quando se tratar de lugares, substitua a preposição a pela preposição de. Se o resultado for da, use a crase. Eles foram à Bahia. Aí você tem a mais a. Eles vêm da Bahia, de mais a. Perceba aí o artigo a, no segundo caso aí, o artigo a e a preposição de. No primeiro exemplo, o artigo a e a preposição a. Agora perceba, eles foram a Rondônia, eles vêm de Rondônia. Aqui não ocorre crase, porque há apenas a preposição, já que a palavra Rondônia não exige a presença do artigo definido. Percebeu a diferença? Então há crase quando os dois são necessários. Quando o artigo não é necessário, não há necessidade de se colocar o acento indicativo da crase.
Quando a preposição a se encontra com os pronomes aquele, aquela e aquilo, veja o que ocorre. A mais aquele, a mais aquela, a mais aquilo. Então você vai ter palavras aquele, aquela, aquilo, com o acento indicativo da crase. Ocorre crase também com os adjuntos adverbiais de modo, de lugar e de tempo femininos. Veja, às pressas, à vontade, à direita, à esquerda, à tarde, à noite. Veja um exemplo. Fazer comida às pressas não vai dar certo. Perceba aí a locução adverbial com a palavra as, usando o indicativo, o acento indicativo da crase. Em alguns desses casos, não ocorre crase, ou seja, a união da preposição a com o artigo a. Mas o acento grave é usado para não serem confundidos com o substantivo. São eles: a força, a noite, a tarde, a distância. Se você não colocar o acento, você vai ter aí simplesmente um artigo definido e um substantivo. No caso, por exemplo, a noite, então seria apenas a noite. Quando você coloca o acento indicativo da crase, indica que há aí uma expressão, à noite, no período da noite, e não à noite, o substantivo determinado. Antes de palavras masculinas, compare. Damos desconto no pagamento à vista, mas cobramos juros se a compra for a prazo. Perceba no primeiro caso aí a vista. Temos vista, que é uma palavra feminina, então pode estar ali próximo a ela um artigo feminino. Também há a preposição. Já no segundo caso, a prazo, você apenas tem a preposição, porque você não vai ter um artigo feminino próximo à palavra masculina, que é prazo. Aí, no caso, crase só diante de palavra feminina. Diante de verbos, aquilo dava a entender que realmente havia conflitos em família. Não use o fenômeno da crase diante de verbos em qualquer situação. Antes de palavras de sentido indefinido, todo, todos, toda, todas, tudo. Veja, a lei assegura vaga na escola pública a toda criança a partir dos 4 anos. Antes de pronomes pessoais e expressões de tratamento. Veja esses dois exemplos. Pedi a ela que me esperasse. Eu disse à Sua Excelência que não podia chegar a tempo. Independentemente de ser pronome masculino ou feminino, não é caso para crase. As duas únicas exceções são senhora e senhorita. Antes dos pronomes relativos que, quem, cuja. O problema está ligado a quem o provocou. Esse é o filme a que me referi. Aquela é a pessoa a cujo parente nos referimos. Se não consegue reconhecer pronomes relativos, dê uma olhada na gramática. Os casos a seguir não preocupam. Fique à vontade para usar ou não a crase. Antes de pronomes possessivos, porque você pode incluir o artigo a ou não. A preposição existe lá. O artigo é que é opcional. Veja, o professor se opôs à minha opinião. Aqui só vemos a preposição, pois ela é obrigatória.
O professor se opôs à minha opinião. Aqui vemos os dois, a união de A mais A. Esta regra se aplica a qualquer pronome possessivo no feminino. Sua, tua, nossa e outros. Antes de nomes próprios femininos. Na aula, o professor se referiu a Maria Clara. Aqui também tanto faz usar ou não, porque o artigo pode ou não ser acrescentado antes do nome. Há outros casos que não costumam aparecer com frequência nas provas, mas você pode estudá-los em um outro momento. Nunca é demais aprender. Então vamos praticar com uma questão do exame de seleção para acesso em 2018. Considere o trecho abaixo para responder a questão. Não é necessário lermos o texto na íntegra. Vamos analisar somente o que nos interessa. Na terceira linha, lemos integrar a região à economia nacional. O verbo integrar exige, neste caso, a presença da preposição a. A crase indica a união dessa preposição a mais o artigo definido feminino a, pois economia trata-se de um substantivo feminino. Assim, o acento grave indicador da crase está justificado pela fusão do artigo definido feminino singular com a preposição exigida pela regência verbal do verbo integrar. Vamos encontrar a resposta na letra C. Prestigie-nos com a sua curtida, pois fazemos esse trabalho dedicado a você. Seu like é muito importante para nós e nos ajuda a alcançar mais pessoas. Inscreva-se no nosso canal, pois quanto mais inscritos tem um canal, mais o YouTube o reconhece como relevante e o recomenda para outras pessoas. E quando inscrever-se, ative o sininho das notificações. Assim você será avisado toda vez que postarmos um vídeo inédito. Também compartilhe os nossos vídeos com seus amigos. Aqui você vai ter vídeos durante todo o ano sobre gramática, compreensão textual e redação para todos os alunos do ensino fundamental. Veja também as nossas playlists no final deste vídeo. Esperamos que muitas das suas dúvidas sobre crase tenham sido dissipadas. Continue se empenhando nos seus estudos. Torcemos para que você faça parte do grupo de vencedores no próximo ano. Até o próximo vídeo. Fique com Deus!